Se a pessoa ela se converte primeiro, Jesus vai apontar pro propósito dela. Ou se a pessoa primeiro conhece Jesus vai apontar. Agora conhece a sua identidade, entende o que eu falo a seu respeito. Se a pessoa primeiro conhece a identidade dela, ela vai se dar conta, ok, aqui tem um Jesus que eu preciso conhecer. Então é isso que eu tenho visto. Se as pessoas elas já entram encontrando Jesus e conhecendo Jesus, o processo delas é muito mais fácil. Mas se elas entram sem conhecer Jesus e elas encontram a identidade delas durante o processo, elas se dão conta. Existe um Jesus que eu preciso conhecer. Até porque talvez na busca pela identidade, a gente entenda que a gente é criatura. Sim! Né? E a partir do momento que a criatura entende que ela é criatura, ela entende que alguém criou ela. E aí se conecta a pessoa, peraí, né? É exatamente isso. Quem foi que me criou? Foi do nada, e aí gera essa busca e gera que Jesus, realmente, Deus preenche esse espaço, esse vazio, né? Às vezes a pessoa tá em busca ali do propósito dela, da identidade, qualquer coisa, e aí bate o sono, ela prefere dormir no lugar de ficar lendo e orando, né? E fala, caraca, Deus não fala comigo. Tava vendo a pregação de um pastor, aí ele dizendo que ele foi encontrar com um cara que tava querendo conversar com ele, aí o cara dizendo, Senhor, pastor, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Aí ele começou a fazer umas perguntas, né? Você tá assistindo alguma coisa estranha na sua vida? Ele, todo dia eu acordo 3:30 da manhã. Misericórdia! Legal. E o que você sente? Eu sinto vontade de orar. E o que você faz? Eu volto a dormir. Aí eu fico, cara, Deus tá ali chamando há tanto tempo você que não tá entendendo e prefere dormir do que buscar, né? Então tem muito essa busca. Eu quero te perguntar, por que e como as pessoas devem descobrir o propósito dela? Porque a pessoa, Samuel, eu tô de boa, minha empresa tá crescendo, eu tô com meus projetos, eu não tenho essas crises de propósito, pra que eu devo procurar qual é o meu propósito? O que eu vou falar é bem contra-intuitivo, mas ninguém deve procurar o seu propósito. Eu não procurei meu propósito. Em nenhum momento. O meu propósito me encontrou. Em nenhum momento da minha vida, eu falei assim, agora eu preciso encontrar o meu propósito. Não, nunca. Mas tu entende que pessoas têm essas crises? Óbvio que tem. Porque elas não sabem a identidade delas. Então tudo tá relacionado à identidade. Tudo começa na identidade. Produtividade começa na identidade. Propósito começa na identidade. Futuro começa na identidade. O profissional começa na identidade. Se as pessoas entendessem que se elas buscassem, tivessem uma identidade alinhada, no caminho, o processo, o propósito que encontrar elas, tudo seria mais leve. Porque tanta gente tem crise de propósito e elas passam a vida tentando encontrar propósitos. Elas acham que eu encontrei agora. E ela começa a trabalhar em cima e ela se vê, não é isso que eu encontrei. E ela migra pra outra coisa e ela começa a fazer e fazer e fazer, tentando encontrar o propósito, porque elas não tentaram ser primeiro. Nós não fomos chamados para fazer coisas, para realizar coisas. Nós somos chamados para nos tornarmos, para sermos. E quando nós somos, é impossível que o propósito não nos encontre. Quando eu sou quem eu nasci para ser, durante o processo, enquanto eu estiver na caminhada, o meu propósito ele vai me encontrar. E eu vou ter consciência daquilo que eu fui criado para fazer. Sensacional. E aí, quem tá assistindo aqui tá, cara, eu tô me perguntando qual é o meu propósito, eu não consigo trabalhar direito, eu não consigo dormir direito. O que a gente poderia falar para essa pessoa? Realmente, tipo, descansa, tenta se procurar em você a sua identidade que o propósito vai lhe alcançar. Simples. Eu falaria para a pessoa entender que o seu propósito, se eu posso te dar um norte, deixar mais claro para você, o seu propósito tem sempre a ver com outras pessoas. As pessoas não entendem a diferença de propósito e de objetivo. Pronto, até botei aqui. Vou aproveitar para tu falar isso logo, já que tu puxou esse gancho aí. Deu certo? Era a próxima pergunta, já foi nela. A gente botar as diferenças disso aqui. Eu vi teu vídeo, ficou muito claro. Propósito, identidade, objetivo e profissão. Não necessariamente pelo que tu falou ali, o propósito está relacionado à profissão, pode ser que esteja, mas pode ser que não esteja. E isso aí gera uma crise. Nossa. Porque as pessoas acham que o propósito está relacionado à profissão ou o propósito está relacionado ao objetivo. Meu propósito é ter uma casa de 5 milhões. Isso é um objetivo, é um sonho, né? Então, difere pra galera. Propósito, identidade, objetivo e profissão. Perfeito. Começar com a identidade, porque tudo parte de lá. Começa nela, né? Botei a ordem errada aqui. Vai. Identidade. Identidade é literalmente aquilo que você nasceu pra ser. Ponto final. As características que definem você antes da fundação do mundo. As características já definiam você, mesmo sem você saber quais eram elas. E aí, é isso. Você entender a sua identidade. Isso é identidade. O que você nasceu pra ser. Ponto. Já o seu propósito é aquilo que você nasceu para fazer. E a grande característica do propósito, a grande diferenciação do propósito para qualquer outro tipo de coisa, é que o seu propósito ele é 100% sobre outras pessoas. Ele é 100% sobre outras pessoas.
Ele gera resultados pra você. Mas esses resultados que ele gera pra você, apenas uma consequência de vidas estão sendo transformadas. Isso não quer dizer que você vai palestrar pra 10 milhões de pessoas. Isso não quer dizer que você tem que ser alguém muito relevante ou famoso. Não. Talvez você seja chamado, seu propósito seja ser maquiador. E por você maquiar, você vai transformar, sei lá, a autoestima e a visão que milhares de mulheres têm a respeito delas. Sabe? E o seu propósito, ele tem sempre a ver com outras pessoas. Sempre. E esse propósito, ele não é o seu objetivo. O objetivo, ele fala sobre você. E o objetivo, ele tem uma data pra terminar. Enquanto o propósito, ele é eterno. É eterno, Júlia? Ele é eterno. Porque quando nós morremos, o nosso propósito, ele gera frutos. E esses frutos, eles ecoam pra sempre. Porque o dia que esses frutos morrerem, a semente vai cair no chão e vai surgir uma nova árvore. Então, o nosso propósito, ele é literalmente como se fosse um fruto que cai no chão, as sementes ficam. E eles têm frutos e consequências eternas. Ele nunca acaba. Ele nunca termina. Já o objetivo, não. O objetivo, ele tem uma data pra terminar, uma data de vencimento, e ele se resume à sua vida. Talvez você possa envolver outras pessoas, mas não é sobre outras pessoas. E quando você viver o seu propósito, e ele passar a ser sobre você crescer, sobre você desenvolver, sobre você enriquecer, sobre você impactar mais pessoas, sobre tudo que vai sobre você tá caminhando no caminho errado. Você não tá vivendo seu propósito. Porque se o seu propósito, ele falar mais sobre você do que sobre o próximo, você está vivendo ele de maneira deturpada. Então, o seu propósito, ele é inevitavelmente sobre outras pessoas. Difícil. Isso é muito difícil. E é a minha busca diária. Todos os dias entender que não é sobre mim, nunca foi sobre mim. E que se eu tô lendo esse livro, não é pra eu ter mais conhecimento e ter mais eloquência ao falar. É pra que mais pessoas possam ser impactadas através da minha voz. Então, viver uma vida que não gira em torno de você é a coisa mais digna, a coisa mais nobre, mas a coisa mais difícil que nós fazemos. Eu acordo todos os dias entendendo que não é uma vida que fala e trata sobre mim. Antes de tratar sobre outras pessoas, ela trata sobre Jesus. Mas agora tirando só um pouquinho pra, se você não é cristão, você poder se identificar. Eu, Júlia, eu acordo e eu entendo que não é sobre mim, que eu não nasci pra isso. Pra viver uma vida que... Porque nós não fomos feitos pra carregar nenhum tipo de glória. E entender isso mudou a minha vida. Eu não fui criada pra carregar todo tipo de glória, todo tipo de mérito, todo tipo de honra. Se em algum momento eu receber qualquer tipo de glória e eu deixar que essa glória caia pra dentro de mim, eu escute e absorva isso, eu vou começar a deturpar a minha humildade. E uma humildade deturpada é uma vida que não muda, é uma vida que não cresce, é uma vida que não avança, e você nunca vai viver a vida que você nasceu pra viver se existir qualquer tipo de arrogância, prepotência e orgulho. Não vai. Não vai. Não. É ilusão. Ilusão. É ilusão achar que você, sem ser uma pessoa que é fundamentada na humildade, vai viver a vida que você nasceu pra viver. Não vai. Ponto. Então todos os dias eu acordo entendendo que não é sobre mim. Antes de ser sobre mim, é sobre Jesus. E por eu amar Jesus, é inevitável que eu não ame vidas. Se você não é cristão, tudo bem, tira Jesus daí. Se não é sobre você, é sobre as vidas que serão impactadas por conta da sua vida. Isso é uma luta diária. É uma luta diária, mas é literalmente diária. Eu acordo, meus amigos sabem, que você de algum deles estiver assistindo, eles vão saber que eu não tô mentindo. Eu acordo todos os dias e eu falo, eu acordo hoje pra matar o meu orgulho, a minha prepotência e a minha arrogância. E pra construir e forjar em mim a minha humildade. Porque eu entendo que a humildade precede todo tipo de sucesso. E eu não falo financeiro, eu falo todo tipo de sucesso. Eu nunca vou ter um casamento feliz se eu não for humilde. Eu nunca vou ter filhos bem-sucedidos se eu não for humilde. Eu nunca vou ser verdadeiramente alegre, eu nunca vou prosperar financeiramente se eu não for humilde. Meu pai sempre fala isso, que não tem um único casamento, que não tem uma única empresa, que não tem uma única família que falha, que quebre, que se destrua, se não for por conta pela ausência da humildade. E o que é a humildade? A humildade, cara, a humildade... É muito distorcida essa palavra, né? Em relação a você realmente, você não pode querer trabalhar muito pra ter muito dinheiro que você tá sendo desumilde. Você tem nota, Vamos explicar pra galera que... Sim. Aí começa as crises, né? Aí a pessoa tem essas crises, não consegue nem descobrir a identidade dela, porque já tem todas essas crenças na pessoa que... Vixe, peraí, eu tô buscando isso aqui, mas eu tenho que ser humilde. Aí não sabe o que é ser humilde. O que é ser humilde? A humildade, primeiro, antes de tudo, você reconhecer que você é insuficiente. As pessoas pregam muito hoje nesse negócio de, você pode, você tem que fazer isso, você é capaz, tudo que você precisa já está dentro de você. Mentira! O que você tem te trouxe até aqui. Pra você chegar no próximo nível, você vai precisar se capacitar mais, se conectar com mais pessoas, ter mais conhecimento. O que você sabe te trouxe até o hoje. O que vai te levar até o amanhã, até o futuro, até o propósito. É o que você vai consumir de conhecimento, de experiências, de conexões a partir de hoje. Então você é insuficiente, você nunca vai conseguir chegar e viver a vida que você nasceu pra viver. Sozinho, você precisa de mais conhecimento. Você precisa de pessoas melhores que você. Você precisa reconhecer os seus erros todo momento.
Se alguém chegar e te contar o feedback, pode ser até aquele feedback que é o passivo-agressivo. As pessoas falam assim, não, é um feedback construtivo e de construtivo não tem nada. Existe humildade em você escutar, de alguém que nem merece que você escute. Existe humildade em você pedir desculpas a pessoas que nem mereciam escutar suas desculpas. Existe humildade em você perdoar quem não merecia o seu perdão. Então a humildade é se colocar numa posição de, ei, tudo bem. Eu não sou perfeito, eu não preciso ser perfeito. Então tem problema, as pessoas que estão ao meu redor, elas reconhecerem que existe uma imperfeição em mim, e elas existem alguém que precisa de ajuda, alguém que precisa pedir desculpas, e alguém que precisa ser desculpado. Então é se colocar numa posição de vulnerabilidade, e entender que eu não sou capaz sozinho, e eu não posso chegar em nenhum lugar, sem ter o conhecimento certo, as pessoas certas, e sem não me colocar em uma posição de, eu sou o menor de todos, eu sou o pior de todos. Todos os dias eu falo pra mim, não tem um aluno meu que seja melhor que eu. Não tem uma pessoa que me siga que seja melhor que eu. Eu sou a pior de todas. E por eu ser a pior de todas, eu passei por muitas coisas. Pelo processo de curar da minha baixa estima, eu passei por crises existenciais absurdas. E por eu ter conseguido vencer isso, eu posso ajudar outras pessoas, mas eu sou a pior de todas. E eu falar isso pra mim todos os dias forja a minha humildade. Mas sem esquecer quem eu nasci pra ser e o que eu fui criada pra ser. É muito um processo de autoconhecimento, né? Porque a humildade, ela pode ser muito confundida com a falta de confiança, né? Porque é um discurso meio que, pra quem olha, sem se aprofundar, oposto. Total. Peraí, como é que eu tenho que me sentir o pior de todos, se eu tenho que me sentir bem comigo mesmo pra ir lá e conseguir vencer aquela batalha? Peraí. Sim. Então as pessoas começam a pegar a autoestima e combater ela com a humildade, mas são coisas totalmente diferentes, que tem que ter uma... É muito delicado, né? É uma linha muito... Existe muito um segredo, né? pra isso. Manda. Qual o segredo? O segredo é a intencionalidade. Eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu me capacito. Eu sei quantos livros eu leio por mês. Eu sei, sem falsa modéstia, eu sei que eu consigo me comunicar bem. Eu sei que eu consigo me conectar com outras pessoas. Eu sei que eu consigo fazer uma reunião massa. Mas existe um poder da intencionalidade. E eu sei disso. E se eu não cuidar disso, com a minha tendência, para permitir que a arrogância e a prepotência venham sobre mim, então de maneira intencional eu vou pro outro extremo. E eu vou forjar em mim a minha humildade. Se a minha arrogância é forjada através das palavras de afirmação de que eu posso muito, eu vou pro outro lado e falar assim, eu não posso nada. Por quê? Porque se eu não me capacitar, eu vou paralisar onde eu tô. Então, é mentira que você tá falando, Júlia? Não, é verdade. Eu não posso nada a partir de hoje. Porque se eu pudesse, eu já teria ido pro próximo nível. Se eu não estou no próximo nível, é porque eu não posso nada além disso. Tá entendendo? É poder por conta da intencionalidade. Tudo que eu posso me trouxe até aqui. Eu não posso mais nada a partir de agora. Porque se eu pudesse mais, eu já estaria no próximo nível. Se eu não tô, é porque eu não posso nada a partir de agora. A partir do ponto que eu parei. Então, é um discurso, por eu entender de maneira intencional que a minha arrogância e minha prepotência forjada pelas suas palavras, que eu falo sobre mim, que eu posso mais, que eu vou chegar no próximo nível, que eu sou capaz, que eu sou a melhor de todas. Não. Eu sei que o que eu sou, essas minhas características me trouxeram até aqui. Mas eu não posso mais nada. A partir de hoje, se eu não me capacitar. É de maneira intencional. Eu falo isso de maneira intencional, sabe? Capacitação e ação, né? Sim. Sim. E exekutar aquilo pra não se tornar um obeso mental. Obeso mental. Que eu acho que a maioria das pessoas são hoje em dia, né? Conhecimento muito fácil na internet, né? Mas a pessoa fica viciada ali no conhecimento e não coloca em prática, né? Exatamente. Pra finalizar, tem a profissão, né? É a profissão. A profissão, eu acredito que ela não seja... Ela pode ser o meio para que você consiga executar o seu propósito. Mas ela não é o fim. Ela é apenas o meio. Seu propósito, as pessoas acham, eu vejo isso muito entre os jovens, muito entre meus alunos, eu vou entrar na medicina porque esse é o propósito da minha vida. Talvez seja muito massa. Mas elas entram, elas estudam medicina, passam 9 anos na faculdade pra entenderem que não é pra isso que elas nasceram pra fazer. 9 anos mesmo, velho. E elas ficam perdidas, uma crise existencial absurda. O que é que eu faço agora? Porque eu entrei aqui tendo a certeza que é por isso que eu nasci. E depois eu me dei conta que isso é apenas o meio e não o fim. E agora, pra onde é que eu vou? Depois de 9 anos. Depois de 9 anos da minha vida, eu entendo, ok, eu gosto de medicina, eu quero ser médico, mas meu coração bate por mais. Então, se toda vez que nós resumimos o nosso propósito, a nossa profissão, nós estamos deixando inúmeros galhos, ramos, que poderiam vir após disso, de lado. E isso é muito massa. Já entrando em outro ponto. Ninguém aqui tem um propósito. Eu não tenho um propósito, você não tem um propósito. Nós temos, em média, de 8 a 9 propósitos. Que são 8 a 9 propósitos secundários que giram em torno de um propósito central. Meu propósito central é fazer que as pessoas entendam a sua real identidade, o seu real propósito. Ponto final. Esse é o meu propósito central. Imagina uma árvore. Essa árvore, o tronco dela é esse propósito central. E em cima se ramificam em vários galhos.
E esse Galhos é para cada uma das áreas da minha vida. Eu tenho um propósito como filha. Eu tenho um propósito como mãe, a mãe que eu vou ser no futuro. Eu tenho um propósito como amiga, eu tenho um propósito de servir, eu tenho um propósito na minha área espiritual, eu tenho vários propósitos. Toda vez que nós vivemos um propósito, um único propósito, nós não vivemos uma vida sistêmica. Isso quer dizer que nós não vivemos uma vida que anda em todas as áreas dela. Nós somos muito bons no profissional, nós somos muito bons no intelectual, mas e a parte de servir? E a parte de parentes? E a parte do meu corpo, da minha saúde? Eu acabo deixando de lado. Por eu entender o meu propósito central, ele precisa se ramificar em 9 outras coisas, para que eu possa viver uma vida sistêmica e uma vida que gire, que ande em todas as áreas dela. Então é muito isso, as pessoas não entendem isso e elas resumem o propósito a algo tão, tão, tão pequeno, quando ele devia ser o centro e o motivo pelo qual nós acordamos, nós caminhamos, nós nos capacitamos, nós nos movemos, as pessoas que nós nos conectamos. Tudo tem que girar em torno do nosso propósito.